Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala mais uma vez é o professor Helder, professor de Física, e nós estamos aqui para falarmos sobre a parte 2 do conteúdo Força Magnética. Nesta aula, nós estaremos tratando acerca do movimento de uma partícula elétrica sob a ação de um campo magnético uniforme. Vamos lá. Quando uma partícula carregada, seja ela com carga positiva ou com carga negativa, ela entra numa região de campo magnético, ela segue uma trajetória que é uma trajetória circular, né? Uma trajetória circular. Note que enquanto ela está se movendo nessa região sem campo, verticalmente para cima, a sua trajetória ela é uma trajetória retilínea. Mas quando ela entra na região de campo magnético, existe uma força que empurra, podemos dizer assim, essa partícula para o centro da trajetória. E essa força para a esquerda é a nossa força magnética, tá? Note que se você usar a regra da mão direita, espalmada, você bota os dedos indicador, médio, anelar para cima e o campo, a palma da mão para dentro, né? Da tela aqui nesse caso, né? Então a força seria para a esquerda, né? Então essa força faz com que essa partícula se desloque, tenha a sua trajetória deslocada para a esquerda, só que a força continua apontando para o centro da trajetória, né? Então por isso que ela é chamada de força centrípeta, né? Porque é uma força que aponta para o centro. Então essa partícula ela estaria executando uma trajetória circular. Esse movimento é um movimento que a gente chama de movimento circular uniforme. Claro, né? Nessa figura que eu trouxe para vocês, a partícula ela só descreve metade de uma trajetória circular, né? Metade de uma trajetória circular, porque depois ela sairia aqui pela esquerda, né? E teria seu movimento novamente como retilíneo, só que vertical para baixo nesse caso aqui, tá bom? Mas se ela tivesse uma região totalmente imersa no campo magnético, ela descreveria, certo, uma trajetória circular e ficaria ali se movendo em círculos, né? Então, a trajetória seguida pela partícula é circular e o raio é obtido da seguinte forma. Como é que a gente faz para obter o raio da trajetória? A gente pode... deixa eu mudar a cor aqui da caneta. Vou botar uma cor azul que é melhor. Bom, a gente pode dizer o seguinte, que a força centrípeta, que eu vou indicar por CP, centrípeta, é igual à força magnética, que age na partícula, tá bom? Então, a força centrípeta é dada por mv quadrado sobre r, onde esse r seria o raio da trajetória, né? Que está aqui indicado na figura, o raio da trajetória, tá bom? E a força magnética, todo mundo já sabe que é QVB. Nesse caso, não precisa mais uma vez colocar o seno de θ, porque a velocidade está para cima e o campo magnético está entrando na tela aqui, né? Então seria algo assim, né? Então teria 90 graus. Claro, note que não dá para você escrever aqui um vetor aqui para dentro da tela se não for dessa forma aqui, né? Meio que inclinado para mostrar que ele está entrando na página ou entrando na tela nesse caso aqui, entendeu? Mas todo mundo está vendo aqui pelo xizinho que a direção é perpendicular ao plano da página do B. Então, note que isso aqui é o vetor B. Olha ele aqui com a setinha aqui em cima, né? Indicando que é o vetor B, tá bom? É perpendicular ao plano da página e entrando na página. Ou, quer dizer, na tela nesse caso. Eu só quero falar página porque pelo costume, né? Bom, mas enfim, então aqui você nota que você pode cortar, né? Você tem v ao quadrado é v vezes v. Você tem duas vezes o v aqui, né? V vezes V. Eu posso cortar com V aqui. De tal maneira que, se eu fizer meio pelos extremos aqui, eu vou ter... Deixa eu continuar aqui em cima. QBR, QB vezes R, igual a MV. Que, no caso, isolando o termo R, eu teria MV sobre QB. Então, tá aqui a equação. Resolvi colocar aqui ao lado. R é MV sobre QB. Então, você nota que o raio da trajetória é proporcional à massa e à velocidade da partícula, o que significa que se você tiver, por exemplo, se você tiver uma massa como uma partícula como um elétron e o próton tem uma massa maior.
Então, o raio da trajetória vai ser maior para o caso do próton, né? E o raio da trajetória também ele é inversamente proporcional à carga e ao campo magnético. Então, quanto mais intenso for esse campo, né, o campo magnético, se você aumentar ele, o raio da trajetória diminui. Então, você nota que essas grandezas que estão aqui abaixo são inversamente proporcionais ao raio e as que estão em cima são diretamente proporcionais. Outra grandeza física que é muito importante quando você está tratando, quando estamos tratando de movimento circular, é o período. O período e a frequência. O período pode ser dado por 2πm sobre QB, eu mostrei isso em sala de aula. A nossa ideia aqui não é bem muito a questão da demonstração, mas sim falar sobre as questões da proporcionalidade que existe entre as grandezas. Por exemplo, o período ele é inversamente proporcional à carga e ao campo magnético. Claro, né? Se você tem um campo muito intenso, o raio da trajetória vai ser menor. Aí significa a partícula fica mais, de certa forma, ela completa um ciclo, né? De forma mais rápida, né? Porque o período é definido como o tempo necessário para completar uma volta, beleza? E a frequência, todo mundo sabe que é o inverso do período, né? Se o período é 2πm sobre QB, a frequência é QB sobre 2πm. Outra grandeza que é muito importante no movimento circular é a velocidade angular, que é dada por ômega, que é essa letra aqui, ó, a letra grega, ômega, tá? Que ela também é chamada de frequência angular. A velocidade angular é dada em termos de radiano por segundo, tá? Eu não falei das unidades nas outras equações, mas eu acredito que todo mundo deve estar ciente de que carga é dada em Coulomb, B é o campo magnético dado em Tesla, massa é dada em quilograma, velocidade é dada em metro por segundo e raio é uma distância, né, uma medida de distância, né, que é dada em metro. O período, como se trata de tempo, é dado em segundo, beleza? E a frequência, como é o inverso do tempo, ela é dada em hertz, tá? Porque hertz é 1 sobre segundo, né? Então, como é que a gente faz para obter a velocidade angular? Talvez vocês não lembrem, mas a velocidade linear é dada pela velocidade angular vezes o raio, né? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir essa equação aqui do raio aqui nessa equação aqui. O R pelo valor que eu já tenho lá à direita, né? Então, V é igual a ômega vezes o raio. Só que o raio é mv sobre QB. Sobre QB. Então, V corta com V. Eu estou fazendo a demonstração aqui porque em algumas turmas eu não fiz isso, né? Então, eu acho que é interessante fazer, né? Então, desse lado aqui só sobra 1, tá bom? O que eu posso fazer meio para os extremos é ficar ômega m é igual a Q vezes B. Q vezes B. Que para finalizar, vou puxar aqui para cima, ó, o nosso ômega, que é a velocidade angular, é dado por QB sobre M. QB sobre M. Tá? Então, aqui está, eu anotei aqui, ó, ômega é QB sobre M. Então, nós temos 4 equações associadas ao movimento de uma carga elétrica sob a ação de um campo magnético uniforme. Tá? E aqui eu já aproveito a figura para dizer o seguinte: se a carga fosse negativa, a trajetória da partícula seria ao contrário, seria para a esquerda, né? Claro, aqui a região de campo é uma região delimitada por essa área retangular. Mas se você imaginar aqui uma carga elétrica negativa entrando nesse lado aqui, ó, nessa região de campo, então ela faria um movimento assim, né? O movimento seria, nesse caso, um movimento horário, né? E aqui um movimento anti-horário. Claro que tudo depende do sentido do campo, o sentido da velocidade, né? Porque sempre tudo vai ser dado pela regra da mão direita, tá bom? Mas temos que ter isso em mente. Aí eu pergunto o seguinte: se a partícula ela fosse um nêutron, que é uma partícula que não tem carga, o que é que aconteceria? Quando ela passasse pela região de campo, ela não sentiria esse campo e ela passaria reto, sem se movimentar nem para a direita nem para a esquerda. Então, a carga também é importante para a força magnética, né? Bom, então vamos fazer aqui uns exercícios teóricos para ver se a gente consegue, de alguma maneira, entender as equações que vimos no slide anterior, né? Então, você tem uma partícula carregada de peso desprezível, né? Como o peso é desprezível, esse fato de dizer que o peso é desprezível é para
você, de alguma forma, desprezar a força gravitacional. Então, ela é atirada perpendicularmente às linhas de indução de um campo magnético uniforme. Sua trajetória, energia cinética e quantidade de movimento, a partir desse instante, serão, respectivamente. Então, primeiro, vou colocar aqui as equações da energia cinética e da quantidade de movimento. Note que a energia cinética depende da massa e depende da velocidade, tá bom? Então, quando a partícula entra na região que tem campo, a velocidade dela não muda, né? Não muda em módulo, mas muda em sentido, né? Eu coloquei aqui essa figura, esse GIF, para mostrar o seguinte, ó, a partícula ela vai se movimentando, a velocidade dela não muda em módulo, ou seja, se ela entrar com 10 metros por segundo, permanece 10 metros por segundo. Mas a orientação dela, que é dada por este... Eu não sei se eu consigo parar essa figura, dá não. Mas vamos pegar um ponto aqui específico, né? Esse ponto aqui específico. Então, note que a velocidade dela é para cima, vertical para cima. Quando ela está nesse outro ponto, a velocidade dela é horizontal para a direita. Quando ela está nesse outro ponto, ela é vertical para baixo. E quando ela está nesse outro ponto, ela é horizontal para a esquerda. Então, a velocidade muda de orientação a cada ponto, né? Então, como a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, então o seu valor em módulo não vai mudar, mas a sua direção ou a orientação sim. Então, em primeiro lugar, note que a partícula, a trajetória dela não é retilínea, é uma trajetória circular. Então, onde tem retilínea, acabou-se. Onde tem... Pronto, então pode ser uma trajetória circular, né? Não pode ser helicoidal, quer dizer, na verdade ela pode até ser helicoidal, eu não mencionei isso na sala de aula, mas se uma partícula entrar numa região em 3 dimensões aqui, ó, que ela tem um campo magnético, tipo um volume aqui, né? Tem um volume. E vamos supor que você tem um campo magnético dentro desse volume que é assim, um campo magnético para a direita. Para a direita não. É um campo magnético, por exemplo, perpendicular à velocidade. Que a partícula, de alguma maneira, ela entre nesse campo assim, né? A velocidade assim. Então, ela pode ter um movimento helicoidal assim, né? Movimento helicoidal. Pode existir também. Mas, nesse caso aqui, vamos considerar que ela está no plano, tá bom? Está no plano. Então, a energia cinética. O que é que vai acontecer com a energia cinética? A energia cinética ela vai ser constante, né? Ela não pode crescer, já que a velocidade também é constante. Tá certo? Então, a energia cinética ela é constante. O movimento ele é circular. Note que onde tem energia cinética crescente, também você pode ir já cancelando, né? Então, a energia cinética ela não pode ser uma energia cinética que cresce, né? Já que a velocidade ela não se altera, né? Lembra que eu falei no slide anterior que o movimento ele é um movimento circular uniforme, né? Então, como o movimento é circular uniforme, o nome uniforme significa que a velocidade nem aumenta e nem diminui, tá certo? Então, aqui você já pode cancelar porque tem a palavra crescente aqui, né? Bom, e a quantidade de movimento ela só muda só varia em termos de direção, mas em termos de módulo ela permanece a mesma, né? Então, a letra C seria a correta, porque aqui, ó, ela não varia em módulo, ela varia apenas em direção. Eu falei em sala de aula sobre a questão do movimento circular e não falei sobre o movimento helicoidal, mas se você pegar um livro, você vai ver. Quando a partícula se move numa região que tem um campo, mas um campo dentro de um volume, né? Então, você pode ter uma força ali que vai alterando tanto a sua trajetória, que a gente chama de trajetória tangencial, como a trajetória perpendicular, né? Então, você tem esse movimento, tipo o movimento da hélice de um avião, né? Ou um monomotor, podemos dizer assim, tá certo? Então, você pode ter esse movimento. Mas nesse caso aqui seria um movimento circular constante, porque a energia cinética não muda, e variável apenas em direção, no caso da quantidade de movimento, tá bom? Então vamos para o próximo slide. Próximo slide, você tem acerca do movimento circular executado por uma partícula em uma região de campo magnético,
Marque a alternativa incorreta. Então, só tem uma alternativa incorreta. Então, na letra A, eu tô colocando aqui as equações, tá bom? Para vocês fazerem para a gente ir aprendendo aqui como fazer a regra de proporcionalidade, né? Então, o raio da trajetória circular da partícula é inversamente proporcional ao campo magnético externo. Então, o raio está aqui no numerador e o campo magnético está aqui no denominador. Então, é inversamente proporcional, beleza? Então, essa aqui seria verdadeira. Letra B. Quanto maior a massa da partícula, menor será a sua velocidade angular. Na sala de aula, para algumas turmas, eu não coloquei a expressão da velocidade angular, porque não quis mostrar tantas equações, né? Mas note que é importante você ter essas equações, tá certo? Para você fazer a regra de proporcionalidade. Então, a velocidade angular, ela é inversamente proporcional à massa, porque ela está aqui no numerador e a massa está abaixo. Então, quanto maior a massa da partícula, menor será a sua velocidade, também é verdadeiro. Então, é importante você ter todas as equações, porque fica mais fácil de você verificar isso, tá bom? Tá bom, gente? Eu acho que eu não fiz isso em sala de aula e acabou ficando um pouco confuso de a gente saber como é que a massa ela varia com a velocidade angular, entendeu? Então, e a letra C diz: a frequência do movimento circular de uma partícula em uma região de campo magnético não depende da massa da partícula, mas somente de sua carga e do campo magnético externo. Bom, vamos olhar para a frequência. A frequência depende da carga, depende do campo magnético e depende da massa. Depende dessas três quantidades. Então, aqui na questão ele diz que não depende da massa, então está errado, né? Não depende da massa. Então, essa aqui é a falsa. É que seria a questão que você deveria marcar, né? A incorreta seria essa aqui, tá bom? Note que a letra D é correta, quando ele diz que o raio da trajetória circular da partícula é inversamente proporcional ao valor de sua carga elétrica. Perfeito. Note que a carga está aqui no denominador. Então, resumindo esse slide, né? E aqui você só deve olhar se as grandezas estão no denominador ou no numerador, para saber se elas são proporcionais ou não, tá? E aí resolver aqui essa questão teórica, tá bom? Bom, e por fim, a sétima questão, você tem as afirmativas seguintes se referem a um elétron e a um próton que tem energia cinética igual e descreve trajetórias circulares no mesmo campo magnético uniforme. Então, já começa a questão dizendo que a energia cinética de ambos, do próton e do elétron, são iguais. Então, nós temos que lembrar que a massa do próton é maior do que a massa de um elétron. Deixa eu escrever o Ezinho cursivo mesmo. Então, para que a energia cinética de ambos seja a mesma, então é obrigatório que a velocidade do próton seja menor do que a velocidade do elétron. Porque se isso não acontecer, certo? Então as energias cinéticas não têm como se igualar. Nota que a energia cinética só depende da massa e da velocidade. Se a massa do próton é maior do que a massa do elétron, então a velocidade dele tem que ser menor. Porque quando você fizer a multiplicação aqui, as energias cinéticas têm que ser iguais. A energia cinética dos dois é igual, tá bom? Do próton e do elétron. Professor, como é que eu lembro que a massa do próton é maior do que a massa do elétron? Gente, o próton está no núcleo, né? E o núcleo é mais massivo. Tanto a massa do próton como a do nêutron são maiores do que a massa do elétron. E maior muitas vezes, né? A massa do próton e do nêutron é mais de 1000 vezes maior do que a massa do elétron, né? A massa do elétron é da ordem de 10 elevado a menos 31. Enquanto que quilograma, né? Isso na ordem de quilograma. E a massa do próton é 10 a menos 27, né? Então você tem 1000 e poucas vezes maior a massa do próton que a do elétron, tá bom? Então vamos lá para as alternativas. Então ele diz o seguinte: o raio da trajetória descrita pelo próton é maior que o da trajetória do elétron? Bom, o raio depende da massa. E a massa do próton é maior do que a do elétron. Então, obviamente, a trajetória também vai ser maior. Então, isso aqui é verdadeiro. Tá bom? Aí você pode dizer assim, professor, mas na equação tem a carga também. Tem a carga. Só que a carga do próton e do elétron é igual, né? Lembre que a carga de um e do outro é a carga elétrica elementar, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. E aqui a gente já revisa a parte de quantização da carga elétrica, né?
que a carga elétrica do próton e do elétron é a mesma, só muda o sinal, mas o valor é o mesmo, tá bom? Segundo, a velocidade do elétron é maior que a velocidade do próton. Aqui nesse segundo, é a segunda linha que nós escrevemos, né? A velocidade do elétron tem que ser maior do que a do próton, também é verdadeiro. E por último, o período de evolução do próton é maior que o do elétron. Bom, aí note a importância das equações. Ó. O período de revolução vai depender da massa, da carga e do campo magnético. Bom, a carga dos dois é a mesma, então não preciso analisar. O campo magnético também é o mesmo, porque eles dizem, a questão diz que eles descrevem trajetórias circulares no mesmo campo magnético. Então, B é o mesmo para os dois. O que vai mudar vai ser a massa. Bom, como a massa do próton é maior do que a do elétron, o período de revolução também é o mesmo, tá? Quer dizer, o período de revolução também vai seguir a mesma linha, né? Então, quer dizer que o período de revolução do próton é maior que o período de revolução do elétron. Deixa eu apagar aqui, né? Para não ficar um negócio feio. Tá bom, gente? Então, nesse caso aqui, foram todas verdadeiras. Beleza? Bom, então aqui termina a nossa parte 2 de força magnética, tá bom? Espero que vocês tenham entendido e valeu, até a nossa próxima aula.